Física, uma introdução à mecânica, e hoje a gente vai trabalhar com algarismos significativos. Então, aqui o conteúdo programático. Na aula passada vocês lembram que a gente viu trajetória, velocidade e aceleração. E hoje a gente vai brincar um pouco sobre alguns aspectos ligados ao processo de medida e alguns conceitos novos. Não sei se vocês já ouviram falar, como acurácia, precisão, valor verdadeiro, por aí vai, certo? Então, primeiro vamos entender algumas peculiaridades do processo de você realizar alguma medida. No caso específico da gente, que a gente está trabalhando com mecânica, uma das medidas de interesse é justamente medida de comprimento, de superfície ou de volume. Então, olhe para essa figurinha aí, que está achurada em azul. Você observa que a borda mais à direita, ela é bem irregular, né? Então, se você observar essa borda aqui, ela é bem irregular. Então, imagine que você queira medir o comprimento dessa borda aqui até essa borda irregular. Ou se você quiser saber qual é o comprimento medindo daqui dessa borda, que é irregular, até essa outra borda que não é irregular, né? Ou se você medir dessa outra borda, dessa outra parte da borda, né, até essa borda à esquerda. Não precisa você saber muita física para perceber que se você medir em regiões diferentes dessa borda irregular, você vai encontrar valores de comprimento distintos, justamente por conta dessa irregularidade na borda desse objeto aqui achurado em azul, certo? Então, você percebe que a medida desse comprimento do objeto leva a uma incerteza, a uma dúvida sobre o real comprimento dessa grandeza chamada comprimento. Então, nesse caso aí, você observa que dependendo do lugar onde você esteja realizando a medida, ou seja, a partir do ponto em que você meça o comprimento nesse objeto que tem uma das bordas irregulares, você pode encontrar valores diferentes, devido às imperfeições desse objeto. Então, as imperfeições do objeto alteram a sua medida. Então, o valor que você encontra pode ser influenciado por essas imperfeições do objeto, quando você está medindo o comprimento. Mas, além das imperfeições do objeto, que é uma, digamos assim, uma característica da geometria desse objeto, você pode ter outros fatores que influenciem essa medida. Um outro aspecto que pode alterar ou influenciar o valor que você mede para um certo comprimento é justamente a precisão, a chamada precisão do instrumento de medida. O que é a precisão do instrumento de medida? É até onde você pode dizer sobre o valor daquela grandeza utilizando um certo instrumento. Então, por exemplo, se você tem uma régua milimetrada, você pode ir com certeza até a casa dos milímetros, porque numa régua milimetrada, a menor medida possível é 1 milímetro. Agora, digamos que você tivesse uma régua graduada em centímetros. Você só não teria aqueles riscos dos milímetros menorzinhos, né? Você só teria as casas dos centímetros. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, por aí vai. Então, nesse caso, de uma régua graduada em centímetros, a menor medida possível nela é 1 centímetro. Então, você pode dizer que a menor medida possível com esse instrumento, que você pode realizar e dizer com certeza aquele valor, é 1 centímetro, certo? Então, a precisão tem a ver com essa menor medida que você pode realizar com aquele seu instrumento. E daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente realiza esse cálculo da precisão. Imagine que você pegue esse objeto aqui, que você vê, e esse mesmo objeto aqui, certo? Ou seja, essa barrinha aqui achurada em azul é a mesma barrinha achurada em azul do lado esquerdo. Então, as duas barrinhas têm as mesmas dimensões. No nosso caso específico, que é de maior interesse, as duas barrinhas têm o mesmo comprimento. Mas você observa que as marcações desse instrumento de medida à esquerda
são diferentes das marcações nesse outro instrumento de medida à direita. Então, olhando para as duas réguas que você tem aí, você observa que tem mais tracinhos entre a medida 2 e a medida 3, no caso da régua à direita, do que no caso da régua à esquerda. Significa o quê? Essa diferença de marcações. Que quando eu meço o comprimento desse objeto com tracejado ou achurado em azul, eu consigo ir até unidades menores de medida, no caso da régua à direita, do que na régua à esquerda, certo? Então, digamos que aqui você tenha, na régua à direita, aqui fosse, por exemplo, 2 centímetros, aqui 3 centímetros nessas marcações, aqui seria 2,5 centímetros, e entre 2,5 centímetros e 2 centímetros, você tem quantas marcações? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, você tem 10 divisões, 10 marcações entre 2 e 2,5, certo? O que é que isso significa? De 2 para 2,5 eu tenho meio centímetro. Então, vamos fazer uma breve análise aqui. Então, de 2, no intervalo de 2 centímetros até 2,5 centímetros, eu tenho quanto? Qual vai ser o tamanho desse intervalo? Meio centímetro. Certo? Só que eu tenho 10 divisões aqui, desse intervalo. 10 divisões ou 10 marcações. Se o total dessa distância aqui, desse intervalo de comprimento, é meio centímetro, cada marcação vai ter que valor em centímetros? Ó, se o total, o comprimento total é meio centímetro e eu tenho 10 divisões aqui, nesse intervalo, vou botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se eu tenho um total de 0,5 centímetros e eu quero saber quantos centímetros tem em cada divisão, eu vou dividir meio centímetro, que é o comprimento total, pela quantidade de divisões, né? Então, eu pego meio centímetro dividido por 10 divisões. Então, eu vou ter o quê? 0,05 por divisão. Então, cada divisãozinha dessa, por exemplo, se eu pegar daqui até aqui, eu vou ter 0,05 centímetros, certo? Se eu chegar daqui, dessa extremidade, até essa extremidade aqui, eu percorro 2 divisões. Então, vou ter 2 vezes 0,05. No caso, 0,10 centímetros eu vou ter para essa distância. E por aí vai, certo? Então, encontramos qual é o tamanho de cada divisão dessa aqui, ó. Então, cada divisão dessa tem 0,05 centímetros. Agora, eu quero saber qual é o tamanho de cada divisão dessa daqui. O processo vai ser similar. Então, vou olhar aqui, ó. Aqui eu tenho 2,5. Então, de 2 a 2,5 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho de 2 centímetros até 2,5 centímetros. Do lado esquerdo, ou seja, um intervalo de 0,5 centímetros, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Então, eu quero saber quanto é o tamanho de cada divisão dessa. Eu pego o intervalo total, que é de meio centímetro, e divido pelas 5 divisões. Então, isso aqui vai ser 0,1 centímetro por divisão. Certo? Então, cada divisãozinha dessa aqui tem 0,1 centímetro. Ok? Então, se eu perguntar a vocês, qual vai ser a medida que vai mais longe, ou seja, vai em dimensões menores? É quando eu utilizo a régua da direita ou a régua da esquerda? Então, instrumentos de medida diferentes, só para reforçar novamente.
vão lhe dar acesso a casas decimais diferentes, e aí a sua medida pode ser representada de uma forma diferente, levemente diferente, digamos. Então, disso que a gente viu no chamado frigir dos ovos, as características do objeto em que se realiza a medida vão influenciar nessa medida. Então, a gente viu que um objeto que tem imperfeições nas extremidades, em que a gente está medindo, por exemplo, o comprimento, você vai ter uma influência dessas imperfeições na extremidade no valor que você mede para esse comprimento. Então, se você tem pontos da borda diferentes sendo medidos o comprimento até aquela borda, você vai ter valores diferentes sendo representados. A precisão do instrumento também vai influenciar. Então, se você utiliza réguas diferentes, como a da esquerda e da direita, você vai acessar casas decimais mais distantes, digamos assim. Você pode influenciar na precisão dessa medida. Então, sempre existe uma dúvida ou incerteza nessa medida realizada. E fazendo até um paralelo, não está no escopo da nossa disciplina dentro da mecânica, né? Nem na física básica, nem aqui nos tópicos de mecânica, você não aborda a chamada mecânica quântica. Mas quem gosta de física e já leu um pouco a respeito, talvez tenha ouvido falar do chamado princípio da incerteza de Heisenberg. E essa coisa da incerteza é bem latente, bem patente nesse princípio da incerteza de Heisenberg. E ele diz que certos pares de grandezas, quando você realiza a medida ao mesmo tempo, simultaneamente, se você tentar ter uma precisão muito elevada em uma dessas grandezas, nesse par aí, você vai ter uma alta imprecisão na outra grandeza. Então, por exemplo, se você quer medir a posição e a velocidade de um elétron, e realiza essas duas medidas simultaneamente. Se você consegue uma medida com uma alta precisão na posição do elétron, ou seja, você não enxerga o elétron borrado lá no seu microscópio. Com isso, se você consegue uma medida muito precisa na posição, você não vai conseguir uma boa precisão no valor da velocidade. Então, essa sua velocidade vai ter uma alta imprecisão. Agora, se ao contrário, você quer um valor de velocidade bastante preciso daquele elétron que está se movimentando ali no sistema, você vai enxergar o elétron borrado, ou seja, você vai encontrar um valor de posição que é altamente impreciso. Então, tem alguns pares de grandezas que, quando você mede, se você tiver uma alta precisão em uma, a outra vai ter uma alta imprecisão, ok? Então, uma medida não é um parâmetro que tenha caráter absoluto, ou seja, as medidas têm dúvidas sobre elas, têm incertezas sobre elas. Logo, as medidas não são absolutas. E aí vem as definições que a gente acabou adiantando aqui nas perguntas do jovem, certo? Então, a primeira delas é o valor verdadeiro. O que é o valor verdadeiro? É aquele valor que você convenciona, ou que você aceita como sendo o valor daquela medida, certo? Então, eu dei o exemplo lá do padrão do sistema internacional que usa um cilindro de irídio com certas dimensões, um certo raio, um diâmetro, certas dimensões de volume total para esse cilindro, e aí se ele for daquele material puro, você vai ter aquele objeto com aquelas dimensões representando uma massa de 1 kg. Então, você tem geralmente valor verdadeiro como sendo um valor que é aceito por convenção, valor tabelado. E você chama de erro a diferença entre o que você mede para aquela grandeza e o valor que você tem tabelado. Então, naquele exemplo que eu dei da balança, em que você está medindo um certo cilindro daquele material puro que é utilizado lá no sistema internacional, se a sua balança mede, por exemplo, uma massa de 0,99 kg e o valor tabelado é 1,00 kg, então a incerteza na medida ou o erro na medida vai ser 0,01 kg, ou seja, vai ser a diferença entre o valor tabelado, que é o chamado valor verdadeiro, e o valor que você mede, certo? Tem um outro tipo de erro que também é de interesse para a gente, é o chamado erro sistemático. Então, é um erro repetitivo, que pode acontecer devido às condições do ambiente que você realiza a medida. Por exemplo, se você está no laboratório
e você está realizando uma medida de comprimento, e essa medida de comprimento é bastante sensível à temperatura. Pequenas variações de temperatura causam alterações significativas naquele comprimento. E você deixa o ar-condicionado ligado na sala em um certo momento da aula, e em outro momento da aula você desliga o ar-condicionado. E a gente sabe que aqui em Juazeiro, né, região de Juazeiro, Petrolina, a temperatura não é tão amena nessa época que a gente está, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, digamos que você tivesse um objeto que ele fosse bastante sensível a essas variações de temperatura naquele ambiente do laboratório. Então, você causou um chamado erro sistemático, ou seja, várias das suas medidas foram afetadas por essa alteração nas condições do laboratório. Então, numa parte do experimento, você tinha o ar-condicionado ligado, e aí você tinha um certo regime de temperaturas, e numa outra parte lá das suas medidas, você tinha um ar-condicionado desligado. Então, você afetou a média das suas medidas, por exemplo, devido a essa alteração das condições ambientais do seu laboratório. Ou então, pode acontecer também de você estar utilizando um instrumento de medida descalibrado. E aí ele insere uma incerteza em todas as suas medidas. Digamos, você pega um dinamômetro, que você pode entender nesse momento, se você não fez ainda em física experimental A, você pode entender um dinamômetro como um instrumento que usa uma molinha para realizar alguma medida de massa, por exemplo. Então, digamos que a mola do seu dinamômetro ela está descalibrada. E aí ela vai inserir um erro de, digamos, 0,1, 0,01 quilogramas em todas as medidas. Então, você tem aí um erro sistemático, ou seja, um erro que ele afeta o seu conjunto de medidas. E esse erro acontece, por exemplo, por problemas nas condições ambientais do laboratório, onde você realiza as medidas, por um instrumento de medida descalibrado, ou também não podemos desconsiderar essa possibilidade, a leseira do experimentador. Então, o seu experimentador está bem distraído e ele, de alguma forma, acabou afetando aquelas medidas ali. Ele, por uma distração, exemplo, uma situação que isso pode acontecer. Digamos que você tenha que obter o comprimento dessa canetinha aqui da mesa digitalizadora. E você utiliza um paquímetro, que você vai precisar olhar para ele, certo? O ideal é que você olhe perpendicularmente para o leitor do paquímetro. Então, se você colocar o paquímetro inclinado para um lado ou inclinado para o outro, você vai ter um chamado erro de paralaxe. É um nome meio estranho, né? Que nem aqueles que a gente viu dos insetos nas aulas anteriores, mas um erro de paralaxe, porque a gente precisa saber, é um erro ligado ao ângulo que você está observando, certo? Então, se você tem inclinações diferentes dessa canetinha, que faz às vezes do seu paquímetro, certo? Então, você vai enxergar valores no seu visor lá do paquímetro diferentes. Então, você tem um erro devido a ângulos diferentes de observação. Então, o ideal, quando você chegar lá em física experimental A, é que você, quando utilizar o paquímetro, quando você for apresentado a ele, que você sempre olhe perpendicularmente ao visor do paquímetro, ok? E aí você vai evitar esses erros de paralaxe. Então, os erros de paralaxe podem ser enquadrados nesses erros sistemáticos, ok? E a precisão, como a gente viu antes, é esse nível ou grau de concordância entre resultados de medição obtidos com o mesmo procedimento ou método. Então, se você realiza 100 medidas, certo? Com a mesma régua, a ideia é que essas 100 medidas de comprimento, digamos assim, do mesmo objeto tenham valores próximos. Então, se você realiza 100 medidas daquele comprimento, no caso aqui, do comprimento dessa canetinha, eu espero que se ela tem, digamos, 10 centímetros, na maioria das medidas, ou na média delas, eu encontre um valor próximo de 10 centímetros. Claro que eu posso encontrar em uma das medidas 9,99, na outra 9,98, na outra 10,01, mas quando você junta essas 100 medidas, quando você pega o valor médio,
vai sempre encontrar um valor próximo de 10 centímetros, que seria o nosso valor verdadeiro, digamos assim, para esse comprimento da canetinha da caneta da mesa digitalizadora, ok? Então, quanto mais precisa é a sua medida, isso quer dizer que mais próximo do valor verdadeiro você está, certo? Então, se você tem um instrumento que está descalibrado, ou então você foi desleixado na hora de medir, você provavelmente vai encontrar valores bastante diferentes daquele que é o valor real da medida. Ou seja, entenda valor real com um valor convencionado, um valor tabelado, ou que se conhece e que se aceita como o valor verdadeiro, como o valor real daquela grandeza. Então, para a gente fixar bem essa diferença, e lembrando que eu falei para vocês agora há pouco da questão da exatidão, acurácia, ou seja, se você tem um valor exato ou se você tem um valor que é acurado, significa que esse valor ele é idêntico ao chamado valor verdadeiro. E quando você se afasta desse valor exato, desse valor acurado, que é o valor verdadeiro, você tem um chamado erro, certo? Então, quando você tem o valor exato, é porque você tem acurácia sendo atendida. Quando você tem um conjunto de medidas que são bastante próximas, aí você tem um conjunto de medidas que atende ao aspecto ou à exigência de precisão. Então, só para ficar reforçado, a gente faz essa brincadeirinha aqui com essas figurinhas. Se você tem atendido a acurácia, você tem o valor verdadeiro sendo atingido. Ou seja, você acerta no alvo. Se você tem a precisão sendo atendida, isso significa que aquele conjunto de medidas estão bastante próximas entre si. Não necessariamente do valor verdadeiro, mas as medidas têm que estar próximas. Ou seja, na média, você vai encontrar um valor médio que é próximo de cada medida isoladamente. Certo? Então, entendidos esses dois conceitos de precisão e de acurácia, vamos identificar se acontece precisão ou se acontece acurácia em cada uma dessas figuras. Então, vamos aqui. Então, olhando para essa figurinha aqui, ó, que é a mais à esquerda. As medidas vão ser representadas por esses disquinhos, esses círculos em verde. E o nosso alvo, ou seja, acertar no alvo, representa esse disco maior em vermelho. Okay? Então, vamos analisar cada uma dessas medidas aqui, desses conjuntos de medidas. Então, vamos olhar a posição em cada situação dessa aqui, na situação 1, 2, 3 ou 4, qual vai ser o agrupamento dos disquinhos verdes para a gente dizer se existe precisão atendida ou se existe acurácia atendida ou se as duas coisas são atendidas. Então, primeira coisa, no caso dessa figura aqui à esquerda, eu tenho sendo atendidas a precisão e a acurácia, eu tenho sendo atendida apenas a precisão ou tenho sendo atendida apenas a acurácia? Na figura mais à esquerda, você tem atendidos os critérios da precisão e da acurácia. Agora vamos para essa figura aqui, a segunda, no sentido da esquerda para a direita. Eu quero saber agora, tem atendidos nesta figurinha aqui? Já podem ir respondendo lá no chat, que eu vou olhar daqui a pouco. Tem atendidos tanto a precisão quanto a acurácia, apenas a precisão ou apenas a acurácia? Observem que as medidas que são os disquinhos em verde estão um pouco mais afastadas do que na situação da figura mais à esquerda, né? E você tem também esse pontinho aqui atingindo a mosca. Os outros estão próximos da mosca, né? Que seria do acertar na mosca, entre aspas, mas estão um pouco mais afastados em relação a essa situação no alvo aqui mais à esquerda, né? Então você observa, ó, que os pontos, esses pontos em verde, esses discos em verde que representam as medições, eles estão bastante próximos de acertar no alvo.
e eles estão um pouco mais afastados em relação à figura que está na extremidade esquerda. Acertar no alvo, quanto mais perto de acertar no alvo, você tem a acurácia atendida, né? E quanto mais próximos estão os pontos, ou seja, mais próximas estão as medidas, você tem o atendimento da precisão. Então, com base nisso, a gente observa que a precisão não está sendo atendida, porque você tem uma distância relativa entre as medidas. Na figura esquerda, da extremidade esquerda, você vê que os pontos em verde, os discos em verde, estão bem pertinho um do outro. Então, você tem uma precisão, né? Então, na média, o valor médio aqui, se eu medisse aqui posições, digamos aqui que eu vou colocar, por exemplo, eixo X e Y, eu teria valores de posição bem próximos um do outro, muito mais próximos do que se eu olhasse para essa figura daqui. Então, a precisão não é atendida. Mas você observa que os pontos, ou melhor, os discos em verde, estão bem próximos do alvo, né? Então, podemos dizer que a acurácia, o critério da acurácia é atendido. Então, vamos olhar agora nessa figura aqui, a terceira figura, no sentido da esquerda para a direita, que é essa daqui. Agora eu quero que vocês me respondam lá no chat, certo? Qual dos critérios é atendido aqui quando você olha para esse conjunto de medidas? Você tem atendida a precisão apenas, a acurácia apenas, ou tanto a acurácia quanto a precisão são atendidos. Esses dois critérios são atendidos no caso da figura, da terceira figura da esquerda para a direita. Então, eu posso dizer para vocês que vocês tanto foram precisos quanto foram acurados ou exatos em suas respostas. Justamente se você observar aqui, ó, você vai ter que as medidas estão bastante próximas umas das outras. Então, os disquinhos em verde estão bem coladinhos um no outro, né? Mas, por outro lado, você está mais distante do chamado estar na mosca, acertar no alvo, entre aspas. Então, se você está distante do alvo, que é o que você objetiva quando fala em exatidão ou acurácia, então essa medida não é tão exata ou tão acurada. Mas pelo fato das medidas estarem bastante próximas umas das outras, você tem atendido o critério da precisão. Então aqui eu tenho atendido o critério da precisão, mas não da acurácia. Então vocês três que colocaram as respostas acertaram. Então a precisão é atendida, mas a acurácia não é atendida. Agora, novamente, no caso desse conjunto de medidas aqui, ó, eu observo que os disquinhos verdes já estão bem afastados um do outro e também estão relativamente afastados do acertar no alvo, que é esse disco maior em vermelho. Então, nesse caso aqui, você tem atendido apenas o critério da precisão ou apenas da acurácia, ou tanto a acurácia quanto a precisão são atendidos, ou, vamos chutar aqui, será que nem a precisão nem a acurácia são atendidos? No caso dessa última figurinha, você não tem nem precisão, já que essas medidas estão bastante afastadas uma da outra, e você também não tem exatidão ou acurácia, já que as medidas estão mais distantes do alvo. Agora, o que são algarismos significativos? É justamente você ter uma visão que contemple esse comportamento do seu conjunto de medidas, certo? E uma representação daquela medida levando em conta esses aspectos que influenciam na medida, como a precisão, a questão da exatidão e por aí vai, certo? Então, vocês devem lembrar que a gente falou agora há pouco, alguns instantes, que quando a gente realiza uma medida, a gente sempre tem uma certa dúvida, uma certa incerteza nessa medida, certo? Então, como é que a gente representa isso adequadamente? A gente representa a partir dos chamados algarismos significativos. Então, vamos voltar naquele slide lá da medida da régua. Então, o que é que eu disse para vocês nesses slides aqui riscados? Quando eu pegava essa régua mais à esquerda, eu via que a menor medida possível, utilizando essa régua que eu tinha certeza da medida, era 0,1 centímetros, não era isso? No caso dessa outra régua aqui, a da direita, a menor medida possível era 0,0
0,05 centímetros. Ou seja, eu tinha certeza naquele valor, porque a menor divisão nessa régua aqui era 0,05. Mas vocês lembram que eu falei para vocês sobre a questão da precisão, que era, no caso de instrumento analógico, seria você pegar a menor medida possível que você pode obter a partir do instrumento de medida e dividir por 2? Então, no caso dessa régua direita, a precisão era 0,025, e no caso do instrumento à esquerda, eu tinha a metade disso daqui, né? Que eu coloquei aqui, que é 0,05 centímetros. Ok? Então, o que é que eu posso dizer para essa régua aqui à esquerda? Que esse 5 aqui, ele é um número que é duvidoso. Eu tenho uma dúvida sobre ele, eu estou chutando se eu representar a medida até essa casa decimal. Por quê? O meu instrumento ele só permite medir até a casa do 0,1, ou seja, até a casa dos décimos de centímetro. Aqui eu estou na casa dos centésimos de centímetro. Então, esse algarismo 5, essa casa decimal aqui, representada por onde está esse algarismo 5, é o que a gente chama de algarismo duvidoso. Seria o primeiro algarismo duvidoso, porque até a primeira casa decimal eu consigo ter certeza da minha medida, para essa régua daqui. Para a régua da direita, a gente tem uma situação diferente. Na régua da direita, eu consigo ir com certeza até a segunda casa decimal depois da vírgula. Então, até aqui eu tenho certeza na minha medida. Só que a precisão é metade disso daqui, que é 0,025. Então, esse 5 aqui, ó, essa casa decimal onde está esse 5 daqui, da precisão, aí eu já não tenho certeza, eu já estou chutando, já que o meu instrumento, a menor medida possível é 0,05. Então, se eu vou daqui até aqui, eu sei que a menor medida é 0,05. Mas eu quis incluir além da segunda casa decimal depois da vírgula, uma terceira, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou ter um algarismo duvidoso na terceira casa decimal. Certo, jovens? Então, vamos recuperar essa discussão nessa definição dos algarismos significativos. Então, quais são os algarismos significativos? Resumidamente, ou no frigir dos ovos, é você pegar todos os algarismos corretos, e aí você entende como algarismos corretos todos aqueles que eu consigo medir a partir do meu instrumento, certo? Então, onde está a casa decimal da menor medida possível a partir do instrumento, é onde eu tenho que parar para dizer, ó, até aqui eu tenho o algarismo correto. Então, até aqui eu posso ter certeza na minha medida. O que for além desses algarismos corretos, ou seja, além dessa casa decimal que eu consigo medir com o meu instrumento, aí eu já estou nos chamados algarismos duvidosos. O meu primeiro chute é o que eu chamo de primeiro algarismo duvidoso, ou seja, o primeiro algarismo duvidoso é aquele primeiro algarismo, ou a primeira casa decimal, onde eu já estou chutando. Se eu vou para uma casa decimal além, já estou no segundo algarismo duvidoso. Só que os algarismos significativos são todos os algarismos corretos, mais o primeiro algarismo duvidoso. Ou seja, o primeiro chute, ou seja, o primeiro algarismo duvidoso também é algarismo significativo. Então, só para reforçar e vocês não esquecerem nunca mais. Algarismos significativos são todos os algarismos corretos, mais o primeiro duvidoso, certo? Não esqueçam nunca mais disso. Então, nessa medida aqui, estou usando essa reguinha, e aí eu tenho uma régua graduada, como vocês veem aqui, entre 2, aqui está exatamente na metade, você vê esse tracinho um pouquinho maior, né? Então, entre 2 e 2,5, que estaria na metade, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Então, eu tenho entre 2 e 2,5, 5 divisões. E nesse intervalo de 5 divisões eu tenho 0,5 centímetros. Certo? Então, eu tenho 0,5 centímetros dividido por 5 divisões. Logo, cada divisão dessa, cada tracinho desse vai ter um tamanho de 0,1 centímetro. Certo? Então, até aqui, ó,
eu consigo medir corretamente, ou seja, eu tenho certeza daquele valor medido, do que eu estou dizendo. Mas para representar a medida, eu tenho que colocar o primeiro chute, ou seja, a minha medida vai ter que ter uma segunda casa decimal depois da vírgula, onde eu coloquei esse x aqui. Esse x, que é a segunda casa decimal depois da vírgula, é o meu primeiro duvidoso. E é por isso que, nessa medida que eu coloquei aqui para vocês, eu não paro na primeira casa decimal depois da vírgula. Eu paro na segunda, porque eu tenho que incluir o primeiro algarismo duvidoso, é o meu primeiro chute. E lembrem, se a menor medida possível é 0,1, que é 0,10 né, centímetros, a precisão ou incerteza no instrumento, né, é você pegar a menor medida possível e dividir por 2. 0,10 por 2 dá esse 0,05 que você vê aqui, certo? Por isso que, quando eu represento a medida dessa forma, eu estou colocando medida mais ou menos a incerteza, que está ligada à precisão do instrumento. Então, esse 2,74 mais ou menos 0,05, essa representação na forma padrão, medida mais ou menos a incerteza. Ok? Pronto, jovens. Então, prossigamos. Já sabemos como representar uma medida com a sua incerteza e sabemos também o que são algarismos significativos, que é você ter todos os algarismos corretos, que são aqueles que eu consigo medir a partir do meu instrumento, mais o meu primeiro chute, que é o meu primeiro duvidoso. Então, olhem para essas duas réguas, a de cima e a de baixo. Na régua de cima, você tem uma graduação em centímetros, né? Cada tracinho desse aqui representa uma unidade em centímetros. Então, aqui é 1 centímetro, aqui é 2 centímetros, aqui é 3 centímetros e por aí vai. Então, eu consigo, com a menor medida possível, a partir dessa régua de cima, 1 centímetro. Logo, a minha incerteza dessa régua de cima é o quê? É 1 centímetro dividido por 2, no caso 1,0. Né? Isso vai dar meio centímetro. Logo, eu vou ter que, na minha representação da medida, com a sua incerteza, ir até a primeira casa decimal depois da vírgula. Então, olhando novamente para a régua de cima, eu quero medir esse comprimento dessa barrinha. Então, eu quero saber o comprimento desse objeto aqui, que tem essa extremidade inicial e essa extremidade final. Aí tem um tracejado que corta as duas reguinhas. Olha, eu estou numa região que eu não sei, eu não consigo medir com essa régua de cima. Eu sei que a metade da distância entre 9 e 10 é mais ou menos por aqui. Ó. Logo, eu sei que essa medida, quando eu for chutar, ela vai ser maior do que 9,5 centímetros. Então, como a primeira casa decimal depois da vírgula já é um chute, você pode chutar qualquer valor. Agora, claro, chute colocado. Se você disser que é 9,9, por exemplo, você vai dar um chute que você não vai acertar no gol, né? Já que, para ser 9,9, essa medida de comprimento teria que estar bastante próxima de 10. Então, um chute como 9,6 é razoável, usando essa primeira régua aqui, né? Agora, digamos que eu queira medir esse mesmo comprimento desse mesmo objeto, só que utilizando essa régua de baixo, que está graduada em milímetros. Então, no caso aqui, ó, régua de baixo, a menor medida possível é 1 milímetro. Opa, 1 milímetro. 1 milímetro representa quantos centímetros? Só que há quem já sabe que 1 milímetro corresponde a 0,10 centímetros. Logo, eu vou ter que ir até a segunda casa decimal depois da vírgula. Certo? Então, o meu chute vai estar justamente na casa dos centésimos de centímetro. Então, olhando aqui, ó, eu sei que 9,5 está nessa região, que é esse tracinho um pouquinho maior, onde eu coloquei essa bola. E aqui eu risquei agora. E é um pouquinho maior do que 9,6. Então, o que eu falar depois do 9,6, o que eu falar onde está esse x, vai ser um chute. Eu posso chutar qualquer coisa.
Agora, claro, deu um chute colocado. E aí, nesse caso aqui, a gente fez um chute tal que o comprimento seria 9,65. Então, esse comprimento de 9,65 é razoável. Mas o que é que importa depois de fazer esse negócio dessa regra de 3, tudo isso que a gente fez? O que é que eu quero que vocês entendam aqui? É identificar qual é o último algarismo correto e qual é o primeiro duvidoso. Lembre, o primeiro duvidoso vai estar naquela casa decimal logo após a última casa decimal dos corretos. Os corretos são todos aqueles que eu consigo medir com o meu instrumento. Então, no caso da régua de cima, eu só posso ir até a casa dos centímetros. Eu não posso ir a nenhuma casa decimal depois da vírgula. Então, décimo de centímetro já é chute. Então, no décimo de centímetro, eu estou no meu primeiro duvidoso. No caso da régua de baixo, eu posso ir até décimo de centímetro com certeza, com confiança, certo? Mas eu tenho que incluir o meu primeiro duvidoso, que está relacionado à incerteza. Eu vou pegar esse 0,10 e dividir por 2, que é o 0,05, né? Se eu colocasse a incerteza da medida. Então, se eu colocasse essa medida de baixo, da régua de baixo, seria 9,65 mais ou menos 0,05. O quê? Centímetros. Então, por isso eu vou até a segunda casa decimal depois da vírgula. Então, o primeiro duvidoso vai estar justamente naquela casa que está a sua precisão ou incerteza do seu instrumento de medida. Certo? Então, para ver se vocês entenderam bem isso, vamos fazer um exercíciozinho rápido. Só vou chamar a atenção, alertar vocês de algumas coisas. Então, o comprimento do besouro está por aqui, ó, onde eu estou riscando agora. Então, eu risquei aqui, está depois do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, eu sei que é 9,6, ou melhor, 9 não, né? 1,6 alguma coisa, certo? Eu já dei a resposta, praticamente. Então, eu tenho que representar com 1,6 alguma coisa, já que eu tenho que incluir o primeiro duvidoso na minha medida. Então, qual vai ser a resposta, o item que vocês vão ter que marcar aí? A medida vai estar corretamente representada pela letra A, B, C ou D. Então, está um pouquinho antes do C. Então, 1,5x, na verdade, né? Contei 6 tracinhos, mas eram 5 tracinhos. Depois do quinto tracinho que tinha. Então, aí vocês não podiam acertar, né? Então, nesse caso aí, vocês marcariam A, B, C ou D. Até 1,5 é correto. Ou seja, eu consigo medir com a minha régua milimetrada. O que vem depois da primeira casa decimal é que é chute. Então, até 1,50 e alguma coisa eu tenho certeza. Esse é alguma coisa que eu não tenho certeza. Logo, seria a letra D a que você teria que marcar. Porque o primeiro chute está na segunda casa decimal depois da vírgula. Assim a gente finaliza a gravação